começando Fórum Mídias agora, quadro agora conduzido por Antônio Melo. No final, no Fórum Café, tá contigo, Melo, manda bala. Vamos lá, Fórum Mídias de hoje, 10 de dezembro de 2024. Vou trazer aqui, né, como é que a nossa mídia, que é sempre tão moralista, tão ética, como é que ela age para defender seus interesses, seja econômicos, sociais, éticos, políticos. Neste domingo, a ombudsman da Folha estava alertando sobre os anúncios que aparecem, inclusive aparecem aqui também, né? A pessoa que está assistindo aqui essa transmissão, aparece de vez em quando um anúncio, aí você pensa que é da Fórum, não é não, é do YouTube. Se você for YouTube Premium, esse anúncio não aparece. Mas, às vezes, nas publicações também, lá no meio tem publicidade, que é uma forma da mídia se financiar. O problema é quando a mídia faz isso, como nós denunciamos, por exemplo, algumas vezes aqui, disfarçando a publicidade de jornalismo. Então, ela está denunciando isso, que acontece no jornalismo, lá da Folha, e ela está fazendo esse alerta. O jornal precisa repensar o modelo de anúncio que dá brecha a golpistas e charlatães. Né? Aí o que acontece? Não só nas mensagens da Folha pelas redes sociais ou no site que aparecem propagandas, mas no próprio jornal, na Folha, neste domingo, onde ela estava fazendo essa denúncia, tinha uma... Vamos para o outro slide, Ivan? Aqui, ó. No meio de umas reportagens, tem uma reportagem de 2 páginas na Folha sobre essa igreja cristã Maranata, realiza evento para 1 bilhão de pessoas e tal. Então, são 2 páginas inteiras da Folha, como se fosse uma reportagem. Ali em cima tem Estúdio Folha, porque ela foi produzida pela Folha. É um anúncio publicitário produzido pela própria Folha e publicado na Folha como se fosse uma reportagem. Certo? Agora, isso daí, ó, é uma das coisas. Agora, antigamente, quando tinha jornal, vendia muito, tinha os classificados nos jornais. E aí tínhamos, por exemplo, o jornal o Globo, que é tão moralista, a família Marinho, que ainda tem aí, todo domingo tem na Rede Globo, tem a missa dominical, tem, ó, Arthur Descomunal. Isso aqui é uma postagem do meu blog de 2011, no Globo daquele dia, ó, Arthur Descomunal, Miauim Chinesinha, Bela Duda Linda Travesti e Vitor Hugo Bonitão, todo grandão, esperam por você no Globo. Anúncios de garotos e garotas de programa no jornal o Globo, nos classificados. Olha lá, ó. O Arthur Descomunal, comprove, másculo, 1,81 m, 87 quilos, morenaço, saradão, altíssimo nível. Entendeu? Então, eles faziam isso. Vamos para o próximo, para mostrar que isso daqui era quase uma página inteira no jornal, só com propagandas disso. Aí aqui tem um alerta, que é o próximo. A prostituição não é crime no Brasil, mas tirar proveito da prostituição é. No artigo 228, diz que induzir ou atrair alguém para a prostituição, facilitá-la ou impedir que alguém a abandone. E no artigo 230, tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente dos seus lucros ou fazendo-se sustentar no todo ou em parte por quem a exerça. Bom, os anúncios eram pagos. Então, o jornal estava publicando anúncios de prostitutas, estava ganhando dinheiro com o trabalho das prostitutas. Não é? Agora, além disso, para defender os seus interesses políticos, estávamos nos interesses econômicos. Elas chegam a fazer como fez a Folha em abril de 2009,
que publicou a famosa ficha falsa da Dilma, onde acusava a presidenta Dilma no rosto, na parte de cima, parte mais nobre do jornal, de que o grupo de Dilma planejou o sequestro do Delfim Neto, ministro todo-poderoso lá da ditadura, que foi ministro da Fazenda, ministro do Desenvolvimento, ministro da Agricultura, foi ministro de tudo na ditadura. E era uma mentira. Logo em seguida, vamos para o próximo. No domingo posterior à matéria, o Ombudsman publicou isso. Em carta enviada ao Ombudsman da Folha anteontem, a Dilma escreve: apesar da minha negativa durante a entrevista telefônica de 30 de março, ou seja, ela foi procurada no dia 30 de março, negou veracidade naquilo, e a matéria foi publicada, se não me engano, em 4 de abril. Então, aqui, apesar da minha negativa durante a entrevista telefônica de 30 de março, a matéria publicada tinha como título de capa Grupo de Dilma planejou o sequestro do Delfim. O título, que não levou em consideração a minha veemente negativa, tem características de factoide. O factoide é como se chamava antigamente as fake news. Quando você travestia, foi um termo criado pelo prefeito aqui do Rio de Janeiro, que era um factoide, era uma notícia carregada de uma imagem de impacto para poder chamar a atenção da opinião pública. Isso era um factoide, sendo verídico ou não. A fake news é sempre fake, sempre mentirosa, né? A reportagem da Folha se baseou em entrevista gravada de Antônio Roberto Espinosa, da VAR Palmares, que assumiu isso. Mais adiante, essa pessoa negou isso. Agora, além disso, temos no próximo. Olha só o festival próximo, não saindo da Folha, também aqui, a Veja. Só uma pesquisa que eu fiz rápido, ainda hoje. Capas da Veja contra Lula. Olha só, as primeiras que aparecem no Google. Olha quanta capa. Agora, a próxima. Tinha mais para baixo. Olha só quantas imagens, quantas capas foram produzidas. Por isso, as pessoas não sabem assim, mas por que tem gente que tem tanto ódio ao Lula? Hoje mesmo deve ter muita gente aí rezando para ele morrer. Não é? Por quê? Porque a mídia fez isso. A mídia fez isso. A Veja, a Folha, o Estadão, o Globo, a Rede Globo de televisão estimularam esse ódio ao Lula, ao PT, à esquerda no Brasil, o famoso comunismo. Comunismo. Entendeu? Isso não é do acaso que as pessoas têm isso. Entendeu? Aqui é outra, que é como era na época de 2009, que eu já mostrei isso aqui, mas é como é que a mídia distorce as boas notícias. Aqui olha lá, ó, cinemas do país têm maior crescimento em 4 anos, apesar da crise. Todos os títulos de veículos diferentes, o UOL, G1, Jovem Pan, todos eles com o mesmo apesar da crise. Tudo que era noticiado de positivo do governo vinha com a palavra crise. É incrível, porque parecia que estava tudo bem, apesar da crise. Não é? Então, isso aqui, né, nos faz lembrar um aviso do pensador e ativista Malcolm X, né, sobre o papel da imprensa. A imprensa é tão poderosa no seu papel de construção de imagem que pode fazer um criminoso se passar por vítima e a vítima se passar por criminoso. Esta é a imprensa, uma imprensa irresponsável. E se você não for cuidadoso
Os jornais vão acabar te fazendo odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e adorar as pessoas que estão levando a cabo a opressão. Isso a gente tem visto muito no Brasil, muito pelo mundo, com a eleição de pessoas, que é como se diz na piadinha, com a eleição dos inseticidas pelos insetos, os insetos votando nos inseticidas, como as pessoas votam em gente que vai tirar os seus direitos, porque tem isso, as pessoas odeiam, sem nem saber por quê. Até hoje o Lula é acusado de ladrão. Nunca um brasileiro foi tão investigado quanto o presidente Lula. Polícia Federal, estadual, no exterior, porque a Lava Jato trabalhou em conluio com o FBI, pesquisaram as contas no mundo inteiro, não acharam nada, nada. E, no entanto, ele é chamado até hoje de ladrão. Lula ladrão, teu lugar é na prisão. Por quê? Porque aprenderam isso com o Reinaldo Azevedo, com o Diogo Mainardi, na Veja, aprenderam isso com o William Bonner, no Jornal Nacional. E isso persiste, né, Melo? Ontem mesmo, o Plínio Teodoro estava aqui falando sobre a matéria da Folha sobre os Silvas, né? A Folha de São Paulo, até quando não tem o que falar do Lula, inventa um motivo para falar dos Silvas, com a foto do Lula ali no destaque da matéria, né? Ofendendo os Silva, os milhões de Silva, porque eles colocam que a origem sombria do Silva, e não é o Silva que tem a origem sombria, era a escravidão é que é sombria, e não os escravizados. E só para registro, muita gente não sabe, mas meu último nome é Silva, tá? Meu nome é Ivan Longo da Silva, então eu também fui ofendido aí nessa matéria da Folha. Eles continuam, é a mesma coisa como acontece hoje em dia. Aquele apesar da crise, hoje em dia virou para adversativa. Não, o Brasil, a inflação, o crescimento de emprego é o maior desde a série histórica, mas pode vir inflação aí. O Brasil teve o melhor aproveitamento nisso, mas isso sempre vem uma adversativa, não é? E agora nós estamos nisso, por isso vamos sempre ter atenção. A mídia não tem escrúpulos, seja econômico, social ou político, para atingir seus objetivos. E você pode ser usado contra os seus próprios interesses, se não tiver uma leitura crítica do que você lê, do que você ouve. Exatamente. Por isso é um quadro tão importante o Fórum Mídias, né, Antônio? Ajuda a enriquecer esse debate sobre o que lemos na mídia, sobre o que assistimos e como interpretar esses fatos, porque como a Zenha sempre diz aqui, quando nós três estávamos fazendo esse quadro, né, o que o Melo sempre diz também, muitas notícias estão naquilo que não é noticiado, né? Então, quadro mais que essencial, e por isso que faz tanto sucesso o Fórum Mídias aqui no Fórum Café, né, Zenha? Justamente. Antônio Melo e o Fórum Mídias são essenciais para abrir os olhos de muita gente, inclusive, viu, Melo? Você fez uma menção ao Lula e eu corri lá para o X, eu estava nos bastidores, e dá vergonha, viu? Dá vergonha as piadas que estão fazendo com o Lula na UTI e as piadas que estão sendo feitas lá. Mas, enfim, não vamos entrar nem nisso, porque dá desgosto de ver, viu? Gente botando o Geraldo Alckmin dançando no interior e tal. Ave Maria. É isso aí, Melo. Agradecer a você, pedir para a Ana conversar um pouquinho com a nossa audiência. Faltam só 5 minutos para o início da coletiva. Vamos torcer por boas notícias do nosso presidente. E fique aí todo mundo ligado aí, né, no boletim. Muito bom, Melo. Muito bom seu comentário.
Eu fiquei pensando, rapidinho antes de você sair, eu fiquei pensando muito nessa nova imagem que trouxeram do Al-Jolani, lá, o líder do HTS na Síria, né? Que fizeram toda uma imagem dele com as entrevistas. Repaginaram. E agora estão falando na ONU que vão reconsiderar se o grupo é terrorista, não é, porque vão ter que aceitar esse governo. E é bem isso que você estava falando. O Zelensky que estão fazendo com ele. Estão fazendo um modelo. Aliás, é um texto para você escrever, hein, Antônio Melo? Porque a repaginada é Jalani, que até mudou de nome, agora está assinando com o nome o nome de registro, né? De registro dele. Ele está usando. Ele usava o turbante, tirou o turbante, agora. Tirou o turbante. Totalmente repaginado, entrevistado. Não era terrorista, agora é rebelde. Não, e na Venezuela não, né? Mas sobre a Venezuela, o candidato derrotado pelo Maduro já disse que vai tomar posse em janeiro e nomeou a Corina sua vice. Ele nomeou a Corina vice dele. Teremos um novo Guaidó em 2025. Esses dias eu estava lendo que o Guaidó, agora que caiu o governo Assad na Síria, vai se autoproclamar presidente da Síria também, né? Arrumou um lugar novo. Mas é incrível. Lá ele não tem coragem. Lá ele não tem coragem de fazer isso. É incrível o poder... Isso total. Lá ele não tem coragem, não. Ele quer a moleza. Ele já pegou dinheiro à beça lá da Venezuela, está podre de rico. Está podre de rico o Guaidó. Lá na Síria é chumbo grosso. Lá é chumbo por chumbo. Tem que ter. Não é a mesma coisa, não. É isso aí. Mas é isso aí. Obrigado e até amanhã, meu amigo. Até amanhã. Até amanhã. Tchau.